Olá, eu me chamo Jarrison Neves de Souza, sou acadêmico do curso de Ciências da Computação e estarei apresentando o experimento trem eletromagnético. Bom, para realizar o experimento é necessário obter alguns materiais. O primeiro material é fio de solda de estânio ou fio de cobre sem esmalte. O comprimento do fio pode ser variado, mas também não pode ser muito pequeno, pois compromete o experimento. Esse material pode ser encontrado para compra em lojas de material de construção, também em lojas de produtos eletrônicos e pela internet. O segundo material é mais relativo, eu coloquei como exemplo um marcador permanente, no entanto, pode ser qualquer pincel ou objeto nesse mesmo formato, em que o diâmetro seja maior do que os ímãs que também serão necessários no experimento. É um material de fácil acesso, então não é tão difícil de encontrar. O terceiro material é uma pilha alcalina de 1,5 volts, modelo AA, vulgo pilha palito. Também é um material de fácil acesso. E o último material são ímãs de neodímio, que são ímãs bem fortes magneticamente. Como eu coloquei, é necessário pelo menos 4 ímãs ou 6 ímãs para que o experimento seja realizado com êxito, e possuem pelo menos 10 milímetros de diâmetro, ou seja, 1 centímetro, e 4 milímetros de espessura. Na preparação do experimento, é preciso enrolar o fio de solda no objeto, como eu usei no exemplo, um pincel marcador permanente, criando um caminho em espiral, ou seja, parecendo uma bobina, como apresenta na imagem à esquerda. Logo após, é necessário verificar os polos do ímã, se eles estão iguais, ou seja, se eles se repelem, e colocar esses ímãs dessa mesma forma nas extremidades da pilha, como apresenta na imagem à direita, em que o ímã da esquerda possui polos norte e sul, respectivamente, e o ímã da direita possui sul e norte, ou seja, as duas extremidades do ímã elas se afastam, elas se repelem, e tem que ficar desse mesmo jeito nas extremidades da pilha. Bom, o funcionamento do experimento acontece da seguinte forma, explicando que o trem eletromagnético, como é denominado o experimento, ele vai ser composto da pilha com os ímãs grudados nas extremidades, como foi explicado anteriormente. E essa pilha com ímãs vai percorrer por dentro de um circuito em espiral, pode ser do fio de solda de estânio ou cobre. E aí na imagem percebe-se que a seta indica o sentido de movimento da pilha com os ímãs. Então a pilha vai ser colocada em uma das extremidades do espiral e vai percorrer por dentro desse espiral até a outra extremidade. Indo para a explicação do fenômeno, primeiramente observamos a figura acima, observando melhor ainda a pilha. Na sua extremidade à esquerda temos o polo negativo, é da onde sai a corrente elétrica da pilha e acaba se tornando o polo sul da pilha. Na outra extremidade, à direita, é o polo positivo, é onde vai fechar o circuito saindo do negativo e entrando no positivo. E aí acaba se tornando o polo norte da pilha. Em cima destaca-se os polos do ímã, norte e sul. Na quantidade do experimento tem que ser pelo menos 4 ímãs desse para que o experimento tenha um êxito maior, devido à força magnética. E para entendimento dos polos do ímã, o sul com o sul se repele, ou seja,
polos negativos se repelem e polos positivos também se repelem, ou seja, polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. Então, o sul atrai o norte, é da mesma forma que o norte atrai o sul e ambos iguais se repelem. Partindo para a figura abaixo, temos uma bobina. Esse aqui é um modelo em que cada parte do fio da bobina está ligada a um terminal, em que o sentido convencional sai do positivo para o negativo e o sentido real do negativo para o positivo. Ou seja, aqui na bobina demonstra um campo eletromagnético, nesse caso, em contato com a passagem elétrica, no caso de corrente da pilha, acaba gerando esse campo eletromagnético. Porém, diferente do exemplo, ele não está ligado à pilha como terminais, ou seja, a passagem de corrente da pilha para o espiral ocorre pelas extremidades da pilha em contato com o ímã e o ímã em contato com a bobina, ou seja, encostando na bobina. Como o sentido real sai do negativo para o positivo, a parte negativa da pilha libera a corrente, passa para o ímã, que também tem uma parte metálica condutora. Essa parte metálica toca na bobina, gerando energia e passando corrente para a bobina. Dessa forma, esse lado da bobina acaba se tornando polo negativo e a corrente passa pela bobina até chegar ao polo positivo da pilha, fechando o circuito. E aí, dentro da bobina, cria-se o campo eletromagnético sul do lado negativo e norte do lado positivo. Esses campos eletromagnéticos tendem a atrair magneticamente materiais magnéticos. Como o ímã é um material magnético e os ímãs estão dispostos como na figura, o lado sul, que é o polo negativo da bobina, acaba atraindo o lado norte do ímã, puxando ele para a esquerda. E do outro lado, o lado positivo da bobina, ou seja, o campo eletromagnético positivo, o lado norte do campo acaba repulsando, ou seja, repelindo o lado norte do outro lado da extremidade da pilha do ímã, ou seja, há uma força de atração do lado negativo da bobina, puxando esse ímã para o sentido direita-esquerda, e o outro lado acaba empurrando esse ímã através da força eletromagnética de repulsão, fazendo com que exista uma força também empurrando para o sentido da direita para a esquerda, ou seja, dessa forma o movimento da pilha vai nesse sentido, direita para a esquerda, o que faz com que ela caminhe por dentro da bobina, gerando um trem eletromagnético, a expressão. Então, de forma clara, a pilha cria um campo magnético, um campo eletromagnético na espiral, ou seja, formando um eletroímã, e as partes negativas da bobina acaba atraindo o norte, o polo norte do ímã, e a parte positiva da bobina acaba repelindo a extremidade também norte do ímã, ou seja, na disposição que está a pilha, o lado negativo vai atrair puxando da direita para a esquerda e o lado positivo, o lado norte, vai empurrar o norte do ímã também no sentido direita para a esquerda, fazendo. Bom, concluindo, percebe-se que é um experimento bem legal e simples de ser apresentado e também de entender. É um experimento que também pode ser levado a feiras de ciências e também para demonstração, para estudo. Tem um impacto bem impressionante em quem observa o experimento e torna a curiosidade voltada para esse lado da ciência, ou seja, instiga
o conhecimento. Possui baixo custo, apesar da alta do dólar, que acaba subindo o preço dos materiais e torna eles um pouco inviáveis no momento para a compra. Porém, não são materiais muito caros, mas dá para esperar um pouco para realizar esse experimento e comprar esses materiais bem mais baratos. Na região norte, que é onde eu estou, é bem difícil encontrar os ímãs de neodímio, que foi a maior dificuldade, foi achar esses ímãs. Então é preciso comprar pela internet, porém também o frete sai mais caro que a compra do material. Então é necessário que espere um pouco para poder é, comprar esses materiais e realizar o experimento. Então esse foi o experimento do trem eletromagnético. Agradeço pela atenção.